Êxodo capítulo 39. Fizeram também os vestidos do ministério, para ministrar no santuário, de cardeno e púrpura e carmesim. Também fizeram os vestidos santos, que eram para Arão, como o Senhor mandara a Moisés. Assim se fez ao éfode de ouro, cardeno e púrpura e carmesim, e linho fino torcido. E estenderam as pranchas de ouro, e as cortaram em fios, para entretecer entre o cardeno, e entre a púrpura, e entre o carmesim, e entre o linho fino da obra mais artificiosa. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem, a seus dois lados se ajuntava. E o cinto artificioso do éfode, que estava sobre ele, era conforme a sua obra, do mesmo, de ouro, cardeno e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, como o Senhor mandara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavradas de lavor de selo, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor mandara a Moisés. Fez-se também o peitoral de obra-prima, como a obra do éfode, de ouro, cardeno e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral. Sua compridão era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de uma sárdia, um topázio e um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e ametista. E a quarta ordem de um berilo e uma sardônica e um jaspe, engastadas em seus engastes de ouro. Estas pedras, pois, com os nomes dos filhos de Israel eram 12, com seus nomes, de lavor de selo, cada uma com seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeinhas, de igual medida, da obra de trança, de ouro puro, e fizeram 2 engastes de ouro, e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas aos 2 cabos do peitoral. E puseram as suas 2 cadeinhas de trança de ouro nas 2 argolas aos cabos do peitoral. E outros 2 cabos das 2 cadeinhas de trança puseram em os 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode, a sua banda dianteira. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram aos outros 2 cabos do peitoral, de dentro em sua borda, que está ao lado do éfode. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo a sua banda dianteira, em fronte de sua juntura, sobre o cinto artificioso do éfode, e ataram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode, com um cordão de cardeno, para que estivesse sobre o cinto artificioso do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor mandara a Moisés. E fez-se o manto do éfode, de obra tecida, todo de cardeno, e a abertura do manto estava no meio dele, como bocal da cota de malha. Este bocal tinha uma borda ao redor, para que se não rompesse, e nas bordas do manto fizeram romãs de cardeno, e púrpura, e carmesim, a fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, ao redor, entre as romãs, uma campainha e logo uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar, como o Senhor mandara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das coifas de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de cardeno e púrpura e carmesim,
obra de broslador, como o Senhor mandara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito, como de lavor de selo, Santidade ao Senhor, e a pegaram com um cordão de cardeno, para pegar com a mitra em cima, como o Senhor mandara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor mandara a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus vasos, seus colchetes, suas tábuas, suas barras e suas colunas, e suas bases, e a coberta de peles de carneiro, tingidas de vermelho, e a coberta de peles de texugos, e o véu da coberta, a arca do testemunho, e suas barras, e o propiciatório, a mesa com todos os seus vasos, e os pães da proposição, o castiçal puro com suas lâmpadas, as lâmpadas em ordenança, e todos os seus vasos, e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o perfume de especiarias aromáticas, e a coberta da porta da tenda, o altar de metal e seu crivo de metal, suas barras e todos os seus vasos, a tina e a sua base, as cortinas do pátio, suas colunas e suas bases, e a coberta da porta do pátio, suas cordas e suas estacas, e todos os vasos do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, os santos vestidos de Arão o sacerdote, e os vestidos dos seus filhos, para administrar o sacerdócio, conforme a tudo o que o Senhor mandara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor mandara. Assim a fizeram. Então Moisés os abençoou.